Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Girleide e desta vez nós vamos estar trabalhando com as funções químicas. As funções químicas, elas representam um conjunto de substâncias químicas que apresentam propriedades químicas semelhantes. Apresentam essas propriedades químicas semelhantes porque possuem semelhanças em suas estruturas. Inclusive, numa reação química, terão um comportamento semelhante porque apresentam característica estrutural comum. As funções químicas, elas são representadas por ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos, eles podem ser identificados por meio de substâncias que mudam de cor na presença dos indicadores. Se nós formos analisar uma escala de pH, a gente vai perceber que os ácidos, eles têm pH inferior a 7. Isso quer dizer que quanto menor o pH, mais ácida é a solução. Uma outra característica dos ácidos é que, quando eles são dissolvidos em água, eles liberam como íon o cátion H+. Apresentam diferentes tipos de ânions, dependendo do tipo de ácido de que se está se tratando. Nós temos aqui alguns exemplos que são identificados pela química. Primeiro, eu gostaria de lembrar a vocês que nenhuma substância química ela pode ser provada. Por quê? Uma água, por exemplo, é uma substância química. Nós podemos consumir, mas nós temos outras substâncias que têm o mesmo aspecto, como por exemplo o ácido sulfúrico. Se você pegar um recipiente com água e um recipiente com ácido sulfúrico, ao observar a característica, a coloração, você não vai conseguir identificar, porque ambos apresentam o mesmo aspecto. Então, por isso nós não podemos provar as substâncias químicas. Enquanto a água vai te fazer bem, vai matar a sua sede, o ácido sulfúrico ele vai provocar uma corrosão de larga escala, de imensas proporções, podendo até tirar a sua própria vida. Gostaria também de chamar a atenção de vocês para esses símbolos. O símbolo da caveirinha, que indica que nós temos ali uma substância tóxica. E o símbolo ao lado, onde nós temos aí a mão sendo respingado com o líquido, ele indica que essa substância é altamente corrosiva. Então, prestemos sempre atenção aos símbolos que encontramos nos diferentes ambientes. Mas os ácidos, eles nem sempre são agressivos, nem sempre são corrosivos. Por exemplo, nós encontramos os ácidos nas frutas cítricas em geral, laranja, limão, abacaxi, e nesse caso nós temos aí o ácido ascórbico ou vitamina C, que ao invés de nos agredir, acaba por fortalecer o nosso sistema imunológico. Como exemplos de ácidos, nós temos aí o ácido clorídrico, um ácido que está presente no nosso estômago, que participa diretamente da digestão dos alimentos. Tá? Ácido sulfúrico, aquele presente na solução de bateria de automóveis. Ácido fluorídrico, ele é utilizado para fazer marcações em vidro. Ácido cianídrico, ele está presente nas folhas de mandioca, na própria mandioca, quando é ralada para fazer a farinha. O ácido cianídrico, como a gente já falou, ele, além de estar presente na mandioca, nas folhas da mandioca, na mandioca ralada, ele também é usado nos campos de concentração na hora de eliminar, de matar os refugiados. Um outro ácido, o ácido sulfídrico, está presente na confecção de fertilizantes, velas e corantes. Ácido nítrico, fabricação de explosivos. Ácido acético, presente no vinagre. O ácido carbônico, que é um dos constituintes dos refrigerantes. E também o ácido fosfórico, ele está presente na fabricação do vidro, nos fertilizantes e nos refrigerantes do tipo cola. Deixando os ácidos, nós seguimos agora com as bases. Tá? As bases, no geral, elas têm sabor adstringente. Mas o que seria um sabor adstringente? Certamente todos vocês devem lembrar de quando mordem uma fruta verde, que a impressão que você tem é de que sua boca está travando. Então, as bases em geral, elas apresentam esse sabor. Duas substâncias, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio, que são consumidos por pessoas que apresentam problemas estomacais. Na
intenção de que essa base ela reaja com o ácido produzido pelo estômago, né, o ácido clorídrico, forme um sal e cause uma neutralização dessa ação. Essas pessoas consomem esse medicamento devido a apresentarem principalmente a azia. Estas bases elas podem ser identificadas por meio de substâncias que também mudam de cor, né, que são os indicadores. Na escala de pH, elas sempre têm um valor maior do que 7. Isso quer dizer que quanto mais longe do 7 estiver esse pH, mais forte é essa base. As bases também, quando dissolvidas em água, elas liberam o íon OH-, ou seja, é um ânion, também denominado hidroxila, e pode estar ligado a diferentes tipos de cátions. As bases também estão presentes em alguns tipos de frutas, tá? Como a gente pode visualizar. E nós temos como exemplos de base hidróxido de sódio, utilizado na fabricação do sabão, o hidróxido de magnésio, utilizado na fabricação do leite de magnésia, o hidróxido de cálcio, que é utilizado na pintura das casas e também na argamassa, hidróxido de amônio, presente em produtos fertilizantes, tá? E como indicadores, o que é um indicador? É aquela substância que vai mudar de cor dependendo do meio ser ácido ou básico. Daí a gente vai observar o seguinte, a escala de pH ela varia de 0 a 14, estando a 25 graus Celsius. Portanto, se o pH é maior que 7, nós temos uma substância básica. Se o pH é igual a 7, nós temos uma substância neutra. E se o pH for menor do que 7, nós temos uma substância ácida. Os indicadores mais conhecidos são a fenolftaleína, é uma substância incolor, presente quando está em contato com substâncias ácidas, e se ela estiver em contato com a substância básica, ela torna-se vermelha. O papel tornassol, em contato com o ácido, fica vermelho ou rosa. E já em contato com a base, ele torna-se azul. Passando para os sais, os sais eles são compostos iônicos, são formados por cátions e ânions. Cátions e ânions, a gente já viu lá atrás que são átomos que ganharam ou perderam elétrons. E esses cátions e ânions formam substâncias sólidas em condições ambientes. Os sais também são substâncias que, quando dissolvidas em água, originam pelo menos um cátion. Só que esse cátion, diferente dos ácidos que liberam H+, os cátions vão ser totalmente diferentes desses íons, tá? E também vão liberar um ânion que também tem que ser diferente do OH-. Por quê? Se for um ácido, vai liberar H+. Se for uma base, vai liberar OH-. Então, para ser um sal, tem que liberar ânions e cátions diferentes de H+ e OH-. Como exemplos de sais, nós temos cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, nitrato de sódio, utilizado na fabricação de fertilizantes e também da pólvora, carbonato de cálcio, que constitui o calcário, o mármore e abrasivos em cremes dentais, o carbonato de sódio, utilizado na fabricação do vidro, sulfato de cálcio, utilizado no gesso de medicina e no giz escolar. Gente, esse gesso de medicina é quando você quebra um braço, uma perna, um dedo que precisa engessar. Então, esse é o gesso de medicina. Temos também o fosfato de cálcio, que é componente dos nossos ossos, hipoclorito de sódio, utilizado como alvejante, antissépticos hospitalares, e nós utilizamos diariamente em casa para lavar frutas e verduras. E por último, nós temos aqui o sulfato de alumínio, que ele é flocante e que ajuda diretamente no processo de limpeza da água. A aplicação de alguns sais, nós temos aí o nitrato de potássio, que é utilizado como conservante de alimentos, o hipoclorito de sódio. Além das funções que nós vimos anteriormente, ele também é utilizado no branqueamento de produtos têxteis e na indústria do papel. Fluoreto de cálcio, utilizado na fabricação de enxaguantes bucais, pois ele inibe a perda de minerais pelos dentes. Carbonato de cálcio, que é utilizado na fabricação de detergentes, e o sulfato de cálcio, que é utilizado na fabricação do giz escolar. Então, gente, quando um ácido e uma base são misturados,
ocorre uma reação entre essas substâncias e essa reação ela é chamada de reação de neutralização. E como eu já falei, nesse momento acontece a formação do sal. Qualquer ácido pode neutralizar uma base e qualquer base também pode neutralizar um ácido. A reação de neutralização ela ocorre quando o íon H+, que é proveniente do ácido, reagem com o íon OH- proveniente da base e acabam por formar uma molécula de água. Tá? Seguindo, nós passamos agora a estudar os óxidos. Óxidos, eles são compostos binários, ou seja, são formados por apenas 2 elementos químicos, onde um deles vai ser obrigatoriamente o oxigênio. Na fórmula molecular, o oxigênio ele é sempre o último a ser posicionado, ou seja, a ser escrito. Tá? E quando o oxigênio ele se combina, por exemplo, com um ametal, ou seja, com um não metal, ele origina óxidos moleculares. E daí eles passam a ter nomeações específicas. Por exemplo, o prefixo ele vai indicar a quantidade. Então, mono, um único oxigênio, di, 2 oxigênios, tri, 3 oxigênios e assim por diante. Mais a palavra óxido, mais o nome do elemento que está interligado a eles. Então, como nós podemos ver aí nos exemplos, CO, por exemplo, nós temos apenas um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Então, o prefixo mono, mais a palavra óxido, mais o nome da substância que está ligado a eles. Então, nós temos aí mono, indicando 1, mais óxido, monóxido, de carbono. No próximo exemplo, nós temos aí o CO2 e o nome dele, dióxido de carbono. Di, porque são 2 oxigênios, óxido, derivando aí do grupo funcional óxidos, e como está ligado ao carbono, então, dióxido de carbono. Quanto aos tipos de óxidos, nós temos óxidos básicos, quando eles reagem com a água e formam bases, e os óxidos ácidos, quando estes reagem com a água e formam ácidos. Alguns exemplos, nós temos aí óxido de cálcio, responsável por corrigir a acidez do solo, óxido de magnésio, presente também no leite de magnésia, e o dióxido de carbono ou gás carbônico, que forma o gelo seco. Só fixando o que nós já falamos, óxido de cálcio, utilizado na correção da acidez do solo, ou seja, para que ele venha corrigir a acidez do solo, ele vai estar elevando o pH desse solo. Óxido de manganês, utilizado na fabricação de aço, óxido de estanho, utilizado na fabricação de latas, óxido de ferro, utilizado na fabricação de pigmentos, e o óxido de alumínio, que é utilizado na fabricação do alumínio. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.